Olá, amigos. Estamos de volta com Luz do Evangelho para estudarmos mais 2 capítulos do livro Religião dos Espíritos, escrito por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E hoje nós vamos tratar de 2 capítulos intitulados Obterás e Ante os Falsos Profetas. Nós, evidentemente, precisamos pensar em obter o quê? Diante da vida, a gente está sempre produzindo, consequentemente, haverá sempre o resultado dessa produção. O assunto de hoje é esta colheita. Nós vamos começar falando sobre a pergunta 660 do Livro dos Espíritos, onde o Kardec pergunta se a oração torna o homem melhor. E o benfeitor diz que sim, desde que a criatura também se adeque a essa proposta de se melhorar, porque o Emmanuel comenta que a gente começa a colher aquilo que a gente planta, conforme o Navarro já colocou. Se você está com fome e vai num prato que você mesmo colocou ali uma lama, você não vai ter uma alimentação muito legal. Se você está com sede, vai num poço onde ele recebeu toda a sujeira, alagado ou contaminado por pessoas que jogam ali detritos, você vai pegar uma água contaminada. Se você, ao mesmo tempo, deseja um refrigério, um bom descanso, você pega o seu colchão e coloca fogo. Logicamente, um colchão em cinza não vai ser muito agradável. Se você tem uma série de outras necessidades naturais, mas você acabou complicando o seu desfrute, como por exemplo, se você está doente e recebe uma medicação, mas você não aplica adequadamente, você não vai lograr o benefício da medicação. Então, o que o Emmanuel quis dizer com isso? Você vai pedir e vai obter? Sim. Você vai obter de acordo com o seu merecimento. Se você não fez nada por merecer, logicamente aquela obtenção não será muito legal. Então é fundamental que a gente entenda que o pedir obtereis, mas tem uma outra colocação sequencial de Jesus. Batei, abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Aí, mas eu estou batendo aonde? Que porta que eu estou batendo para obter aquilo que eu quero? E de que forma que eu estou buscando? Se eu quero uma comida legal, eu tenho que lavar o prato, deixar limpinho, colocar a mesa para receber a comida. Se eu quero pegar uma água muito cristalina, eu tenho que zelar pela fonte. Se eu quero recuperar minha saúde, eu tenho que me submeter à consulta, tomar os remédios direitinho. Se eu quero ter um sono reparador, eu tenho que cuidar do meu leito, porque de outra forma não vai dar certo. Verdade. Os benfeitores espirituais ainda nos alertam, primeiro dizendo que quando a gente ora e ora de coração, Deus envia bons espíritos para nos intuírem, para nos incentivarem, para nos socorrerem. Mas que o importante não é orar muito, o importante é orar bem, fundamentado, como bem propôs o doutor, em atitudes, em ações, ou seja, num processo de mudança daquilo que é foco do espírito. Nós estamos no mundo para receber ou para dar. É evidente que a gente vive numa vida de troca, mas quais têm sido as nossas intenções? Porque, segundo o Livro dos Espíritos, Deus julga as intenções. Então, quando eu faço uma prece, com que intenção? Para adquirir o quê? Esse juízo a gente precisa fazer para a gente poder escolher melhor aquilo que vai de encontro às necessidades do espírito, porque quase sempre nós estamos solicitando coisas para o homem mundano, para a personalidade mundana, querendo coisas que não agregam para o espírito. Então, o mais importante é que a gente entenda, com essa realidade espiritual que se nos é apresentada pela doutrina espírita, que nós somos espíritos imortais passando por uma temporalidade para desenvolver os nossos espíritos. Então, a oração torna o nosso espírito melhor? Sim, desde que nós nos tornemos melhores, nós modifiquemos os nossos pensamentos, porque são os nossos pensamentos que atraem os espíritos,
afins, são os nossos desejos, as nossas vontades que convocam esses espíritos, nos ensinam os benfeitores espirituais. Consequentemente, uma oração bem feita vai atrair a atenção dos espíritos que trabalham na seara do Mestre, que têm interesse num trabalho efetivo de implantação da lei de amor na Terra. Consequentemente, nós, trabalhando no bem, estaremos sendo insuflados por eles. Mas há uma observação que a gente precisa levar em consideração, que a doutrina nos ensina: onde chegam os bons espíritos, os maus se afastam de imediato. Então, se na nossa oração a gente quer buscar um socorro, um amparo, uma proteção, essa oração precisa ser de coração e de entendimento, mas fundamentada no trabalho. Porque os grandes espíritos, os espíritos esclarecidos da segunda ordem na escala espírita, vivem para o trabalho. Consequentemente, enquanto eu não produzir algo de útil, eu não conseguirei atrair a atenção dos bons espíritos. E a figura do próximo, então, se insere nesse contexto, porque eu só consigo fazer algo de útil se for para alguém, seja para um, seja para muitos. Então, nós precisamos tirar o foco do nosso egoísmo, daquilo que eu quero para mim, e começar a pensar no próximo. Não é sem razão que o Senhor Jesus vai dizer que é para fazer para o próximo aquilo que nós queremos que seja feito para nós. E quando estivermos fazendo isso com amor, com boa vontade, nós estaremos fazendo com amor, né? Num processo de doação de nós para os outros. E aí a gente vai começar a obter um alívio direto da nossa própria consciência, que é onde está a lei de Deus, em função de entrar em sintonia com o bem maior. No Livro dos Espíritos, nós encontramos lá uma pergunta que o Kardec faz: se a oração é agradável a Deus, não é? Lógico que é, mas desde que ela seja feita com humildade, com, vamos dizer assim, com vontade de estar interagindo, porque a oração é um ato de adoração, a gente entra em contato com Deus. Muitas das vezes a gente louva o Criador, mas logo em seguida a gente pede, nós somos eternos pedintes, né? E não esqueçamos, nós temos que agradecer. Agora, quando essa oração é feita de coração, de sentimento, olha, ela vai direto ao Pai e Ele não vai deixar de nos atender. Todas as orações são atendidas, mas nem sempre todos os pedidos são atendidos conforme a gente quer. E o próprio Cristo diz assim: nem todos que dizem Senhor, Senhor, adentram os reinos dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Então a gente precisa entender que não basta orar. Tem pessoas que ficam o dia inteiro orando, um fanatismo. Acho que ali resolveu o problema, está orando e está em sintonia com Deus. Não. Essa sintonia a gente vai fazer mais pelo trabalho do que pela oração, como o Fórmula Naval já colocou. Não adianta eu ficar aí dizendo Senhor, Senhor, e deixa de atender um, deixa de atender outro, deixa de produzir, deixa de fazer. A diferença está na ação, não ficar na adoração, porque Deus não quer que a gente fique em estado estático, só olhando para cima, bendizendo o seu nome e não fazendo nada. O próprio Dr. Inácio fala que entre orar e trabalhar, ele prefere trabalhar. E eu também acho isso. A gente tem que orar? Lógico que tem. A sintonia com Deus é fantástica, é necessária até mesmo, porque de lá promando todas as bênçãos, nós temos que estar interligados com essas bênçãos através dos nossos mentores espirituais, que eles mandam ao nosso socorro. Mas o que fundamenta a nossa vida é no trabalho. Haja vista a colocação do Cristo: eu trabalho e meu Pai também, todos os dias. Essa questão foi muito apropriada, porque o trabalho passa a ser, quando bem direcionado, quando de boa intenção, ele passa a ser uma prece prática, que acaba por nos envolver ainda mais nesse conjunto de seres encarnados e desencarnados na produção de um mundo melhor. Então, nós que ansiamos aí, ficamos curiosos para saber se já estamos ou não na transição planetária, se nós vamos obter sucesso em estar presente no mundo de regeneração, a gente precisa se conscientizar que não é só através da prece que nós vamos conseguir, é através da construção do mundo de regeneração em nós mesmos, né? Porque se a prece não tornar melhor o homem, de nada serve. Daí significa que nós temos que passar em revista os nossos valores, né? Num processo de interiorização
porque a gente sabe muito da vida dos outros, conhece muito o detalhe das pessoas, mas os nossos próprios a gente não sabe. E aí a oração, quando a gente, na oração, quando pedida, por exemplo, para o nosso espírito protetor que conhece-nos de longa data, nos apontar onde precisamos melhorar, vai ser dito lá no íntimo da consciência, né? Então, o fortalecimento que vem da oração nos protege. Como a gente atrai os bons espíritos que são enviados por Deus, conforme a resposta, nos protege também daqueles que nos induzem à tentação, né? E na questão 469 do Livro dos Espíritos, há uma orientação dos benfeitores para nós nos protegermos, nos defendermos das tentações a que todos nós estamos expostos, dada a nossa carga de vícios que vimos arrastando desde sempre, né? Confiar em Deus e praticar o bem sempre. Então, mais uma vez, fica bem definida a questão. A oração torna melhor o homem, mas só torna melhor o homem se junto da oração vier a atitude, a ação, uma nova concepção de vida através da utilidade. E isso nos remete, meus amigos, para a segunda questão que nós gostaríamos de abordar na manhã de hoje, que é a questão 624, né? Onde Kardec vai questionar os espíritos a respeito de qual é a característica primeira de um profeta, né? E os benfeitores vão dizer que o profeta é um homem de bem inspirado por Deus. E Deus nunca vai fazer uso de um mentiroso para falar uma verdade. Ou seja, nós aqui na Terra deixamos às vezes de praticar o bem por nos deixarmos levar por pessoas, e muito mais nos dias de hoje, com tantos influenciadores digitais que tem por aí, né? Com tantas pessoas nos influenciando, a gente vai deixar de fazer o que precisa ser feito, aquilo que está no âmbito do espírito, e não naquilo que é comum, naquilo que é largo, naquilo que é hoje chamado normal, embora não seja, que é lutar pelos seus próprios direitos, suas próprias possibilidades, esquecendo do próximo. Então, a quem nós estamos dando ouvidos quando se diz falso profeta, não é uma questão só de livro sagrado ou de religião. Não, são dos encarnados e desencarnados, porque é preciso identificar, e nós temos essa fórmula para identificar os desencarnados através da escala espírita, no Livro dos Espíritos. A quem nós estamos dando ouvidos? Porque nós haveremos, como discutimos na primeira pergunta de hoje, haveremos de ser responsáveis pelos atos que praticamos, pela produção, por aquilo que plantamos. A colheita é inevitável. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, Erasto fala com muita propriedade sobre as características do verdadeiro profeta, não é? Porque às vezes a gente fica se deixando levar por informações de pessoas influentes, né? Você não questiona muito, mas é o fulano que falou, é o cicrano, pode ser encarnado ou desencarnado, né? E a gente rotula como sendo uma pessoa importante e às vezes nem é, a pessoa usa um outro nome de uma figura maravilhosa, mas na verdade é um espírito, às vezes até pseudo-sábio, que se propõe a falar das verdades da vida no mundo físico e espiritual. E a pessoa compra aquilo e aceita e tudo bem. Então o Erasto já começa colocando numa frase do próprio João, quando ele diz assim, não devemos acreditar em todos os espíritos. Primeiro precisamos saber se eles pertencem a Deus, né? Então assim nós podemos também extrapolar para as pessoas que estão ao nosso lado. Será que essa informação que eu estou recebendo é real, é verdadeira? Porque aí que está o detalhe, nós gostamos muito de enaltecer aquilo que a gente supostamente acha que tem, né? Então, de repente, a pessoa fala assim, não, mas você é uma pessoa maravilhosa. E a gente entra nessa de, então aí a criatura começa a colocar para nós algumas coisas. O elogio já nos coloca em sintonia com a criatura, porque a gente é vaidoso e quer que as pessoas reconheçam o nosso valor, e isso estabelece vínculo. Se a pessoa levanta o nosso ego e o nosso orgulho, né, fala mais alto, e ela vem ali camufladamente e coloca uma coisa, nós já aceitamos também.
Então nós precisamos ter muito cuidado com essas características. Diz o Kardec, através da informação dos Espíritos, que o verdadeiro profeta é aquele indivíduo que é do bem, do bem. Se ele fala e pratica o bem, dá testemunho daquilo que ele está se propondo, então essa criatura pode ser realmente um profeta fantástico. A verdade que ele está colocando nós temos que seguir. Mas, como a gente às vezes fica em dúvida, a gente tem que procurar sempre a verdade nas fontes cristalinas. Pergunta 627 do Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou o que os Espíritos vieram fazer aqui na Terra, já que Jesus tinha trazido a lei de amor. E eles foram claros, nós viemos trazer a verdade para desmascarar os orgulhosos e confundir os hipócritas, ou desmascarar os hipócritas e confundir os orgulhosos, melhor dizendo. Quer dizer, viemos trazer a verdade porque Jesus pregou por parábolas e alegorias, dando margem a dupla interpretação. Mas nós viemos trazer a verdade para responsabilizar o homem pelos seus feitos. Então, conforme essa pergunta 627, a gente já percebe que o Livro dos Espíritos tem um conteúdo de verdade para a gente não ficar questionando, mas o fulano falou, o ciclano disse, será que eles estão com a verdade? Porque muitas pessoas vêm querendo tirar partido da nossa ignorância, da nossa invigília e fazer colocações absurdas. E se a pessoa não está de posse de um conhecimento, acaba acreditando. E depois, o que é pior, vai falar assim, mas eu me dei mal porque eu acreditei no fulano, no ciclano. Primeiro, ninguém, como o próprio Emmanuel coloca, a gente não vai dar uma isca de um material qualquer para o peixe que a gente quer pegar. Se for um metal de bronze ou qualquer outro metal, o peixe não vai pegar. Como também a gente não vai dar uma comida para um animal que não seja adequada à sua capacidade de ingerir. Então, assim, é a mesma coisa. Nós não podemos entrar na conversa da pessoa e aceitar de chofre aquilo que ela está nos dando. Por isso que a gente tem que estudar assim. A doutrina espírita é um repositório de sabedoria, de verdades trazidas pelos Espíritos, codificados por Kardec, e Jesus é o topo, né? Jesus está lá em cima, com todas as verdades, com paradigmas, para que nós possamos viver em plenitude. Nós nos lembramos da própria proposta do Senhor Jesus em relação à verdade, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nesse capítulo, o Emmanuel fala que a gente é iludido, né? As ilusões que nos alcançam encontram eco nas nossas próprias ilusões, né? Porque, via de regra, a gente está sempre querendo ouvir aquilo que a gente acha que é certo. Ou está sempre querendo ouvir aquilo que a gente acha que seria o ideal para nós. E a gente acaba dando aso e não passa pelo crivo da razão, né? Será que isso está certo? Será que isso realmente é bom para mim? Será que isso vai funcionar? Né? Porque se nós não alargarmos através do conhecimento, e Emmanuel propõe isso, né? Que a gente precisa fazer o nosso cérebro funcionar, ou seja, buscar conhecimento, buscar informações, não ficar preso a tão somente uma fonte, né? E nada melhor do que a fonte da doutrina espírita, que traz toda a realidade espiritual. O Senhor Jesus alertou sobre isso, né? O Consolador que eu da parte do Pai vos hei de enviar, ele vos esclarecerá sobre todas as coisas e vos fará lembrar das coisas que eu tenho dito. Então, enquanto a gente não se interessar, não buscar o conhecimento daquilo que diz respeito ao espírito imortal, nós seremos sempre objeto, vamos dizer assim, de manipulação daqueles que têm segundas intenções, daqueles que querem se aparecer pela quantidade de like que eles vão receber, de joinha e assim sucessivamente. Nesse mundo digital de hoje, busca-se números e às vezes a gente faz parte desse número para enaltecer a personalidade de uma pessoa que é cega. E nós, em sendo cegos junto com eles, ambos cairemos no buraco. É a proposta do Senhor Jesus a respeito da ignorância que ainda vige em nossos espíritos, né? Nós precisamos primeiro reconhecer que a gente não sabe nada. É humildade, né? Segundo, reconhecer que a gente também não faz muito esforço, né? Aqui vale a pena a gente se lembrar do grande Thomas Edison, né? Ele dizia que 85% das pessoas não pensam.
10% pensa que pensa e 5% prefere morrer a pensar. Em qual desses 3 grupos nós estamos? Nós queremos pensar, nós queremos buscar a verdade segundo o Evangelho, segundo a doutrina espírita, ou queremos viver a nossa verdade e a verdade daqueles que estão para o mundo aí num comportamento completamente inadequado àquilo que prega o Senhor Jesus e a doutrina espírita? Quem que nós estamos seguindo? E nós precisamos ter muito cuidado, porque às vezes nós nos deixamos influenciar, e Jesus foi claro quando ele disse assim, vigiai, não é? E orai para não cair em tentação. O que é essa vigília? É o que eu estou pensando, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo. Está adequado com a proposta divina? Ótimo, estou num campo vibratório, muito bom, vou ter assistência da espiritualidade amiga, superior, evidentemente, e isso vai me fazer construir um mundo melhor para mim. Mas se eu estou pensando coisas erradas, se eu estou falando coisas erradas e vivendo coisas erradas, a minha vibração está lá embaixo. E eu vou receber o assédio de espíritos encarnados e desencarnados, que vão aproveitar minha vigília e vão me conduzir a uma queda. Para depois eu dizer, olha, eu me dei mal porque eu acreditei no fulano. Não, você permitiu que ele o envolvesse. E aí então você ouviu, seguiu aquele caminho e se deu mal. Então nós precisamos estar muito conscientes da nossa necessidade de vigília. Nós não podemos viver como folha ao vento, bate, cai no fogo, cai na água. Não, nós temos que ter firmeza de propósito. Por isso que a gente precisa estar criando conhecimento, nos intelectualizando, porque a partir daí é que nós vamos ter a nossa transformação moral tão desejada pelas grandes almas que sempre, como avatares, trouxeram as verdades. E não foi só Jesus, muito antes de Jesus, Maomé, o Krishna, né? Depois vem Jesus, o Moisés também trouxe, e hoje nós temos a doutrina através do Kardec, nós temos o Chico que trouxe obras maravilhosas, fantásticas, todas no sentido de nós construirmos um mundo melhor. O Cristo disse assim, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, em plenitude. Só que as pessoas não querem estudar Jesus, não querem estudar o Evangelho, que é uma cartilha mostrando para nós o segmento onde nós devemos trilhar nosso espírito para lograrmos o benefício da nossa transformação. Somos espíritos com um único fanal, que é a perfeição e a felicidade plena. Agora, precisamos estar embasados em informações inconcusas, inquestionáveis, em pessoas que têm gabarito e capacidade para nos conduzir. Jesus é o modelo e guia da humanidade, vamos dizer assim, a criatura mais perfeita que pisou na Terra, e ele é o nosso condutor. Mas enquanto a gente ainda não está lá muito ligado com Cristo, pelo menos façamos uma reflexão em cima daquelas pessoas que têm feito uma diferença na vida da humanidade e que devem ser copiadas sim. Eu falo que a gente copiar uma pessoa que vive muito bem, de uma vida escorreita, de uma maneira a ser seguida pelos seus exemplos, pela sua condição moral, eu acho ótimo copiar essas pessoas. Agora, quando a pessoa que a gente percebe que pela sua palavra, pelos seus atos, não dá credibilidade, fiquem espertos, porque ali mora uma cilada perigosa. Meus amigos, por último, nós gostaríamos de deixar uma proposição. Fala-se tanto em falsos profetas. E nós, será que nós também não somos falsos profetas no nosso comportamento do dia a dia? Percebamos, e me incluo nesse raciocínio, nós temos solução para o problema da política nacional e internacional. Nós temos solução para a seleção brasileira de futebol. Nós temos solução para os problemas familiares do vizinho e para os problemas econômicos do vizinho de baixo. Nós temos solução para a empresa na qual nós trabalhamos. Mas a gente só não tem solução para os nossos próprios problemas, para os nossos próprios desvios. Será que a gente também não está induzindo pessoas a erro
induzindo as pessoas a desequilíbrios, a desajustes, nos transformando-nos então em falsos profetas, também é preciso pensar nisso. Daí, mais do que nunca, a necessidade da autoanálise, sempre tendo como referência o Senhor Jesus e todas as lições que a doutrina espírita traz para nós. O nosso agradecimento uma vez mais, e fica aqui o convite para estarmos juntos na próxima oportunidade. Muita paz a todos. Hoje nós estudamos, na luz do Evangelho, o livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, através do nosso querido e saudoso Chico Xavier. Assistam hoje às 21h30 na TV Mundo Maior e em nosso canal Rede Luz Espírita no YouTube.